Sebrae. Agora a gente vai falar sobre a criação de comunidade para gerar inovação e fomentar o intraempreendedorismo. E para conversar com a gente vai convidar agora o palco a Cat Sanches. Uma salva de palmas. Oi, pessoal. Boa noite, né? Porque já é 18 horas. Bom, a gente fala muito de inteligência artificial, mas eu posso dizer com orgulho que eu trabalho na primeira empresa de inteligência artificial do Brasil. Essa empresa tem 20 anos e a ideia é trazer para vocês como a gente fomenta a inovação através de algo que não é muito difundido, a gente acaba não falando muito, mas que, por exemplo, né, a Campus Party, por exemplo, é um produto de uma comunidade, por exemplo. Então, a ideia é trazer um pouquinho isso para vocês. Eu sou a Cat Sanches, eu trabalho com tanto gente e gestão, quanto comunidade. E a ideia aqui é a gente falar um pouco mais desse processo de comunidade. Quando a gente pensa em comunidade, né, o conceito inicial é um grupo de pessoas que se reúnem em prol de algo em comum, ou uma ideia, ou um negócio. Mas, na verdade, quando a gente fala de comunidade, a gente fala de um novo modelo de negócio. Por quê? Essa geração que está chegando, esses novos modelos de negócio que são criados, como numa Campus Party, como num Startup Day, como num Bootcamp, por exemplo, eles começam da necessidade de um grupo de se conectar. Então, quando a gente fala de criação de uma comunidade, eu gosto muito dessa frase que ela fala assim: quando as funcionalidades de um produto são as mesmas, a comunidade é a única coisa que não pode ser copiada. E uma comunidade não pode ser copiada. Uma comunidade como a Campus Party, uma comunidade como a que a gente tem na empresa que eu trabalho. Então, quando a gente pensa em criar negócios, né, a gente está falando de tecnologia? Não. A gente está falando de humanos que se reúnem em prol de algo para construir algo e usam a sua principal capacidade de se conectar para criar um negócio. Pode ser desde uma padaria até uma startup. Então, o conceito de comunidade, ele vai do princípio que a partir do momento que a gente cria conexão com as pessoas, a gente aumenta o valor vitalício de uma empresa. Aí você vai me falar, Cat, o que é isso? É tudo que faz uma marca ser diferente e ser intangível. Então, quando você vê, né, tudo que rola aqui numa Campus Party, ou tudo que rola numa AWS, por exemplo, que é, né, por trás daquilo ali tem um movimento de comunidade. A gente vai saber um pouquinho mais como funciona. Bom, por que comunidade, né, ter esse grupo de pessoas que se conectam para construir negócios é importante? Porque eu desenvolvo características que hoje a gente sabe que são importantíssimas para os negócios. É o que a gente chama de soft skills. Então, quando eu crio esse grupo que vai meio que organicamente, né, se organizar, se conectar, conversar, trocar ideia e fazer surgir outros negócios, eu começo a trazer, principalmente, um desenvolvimento humano, que é o que a gente fala que é o que não pode ser copiado. Porque uma comunidade cria conexão dentro de e fora de um negócio. Existem algumas dimensões quando a gente fala de criar negócios através da comunidade. Então, vou dar um exemplo da Campus Party. Na verdade, surgiu com um grupo de pessoas que provavelmente queriam fazer com que várias pessoas conhecessem sobre tecnologia, sobre inovação, sobre startups. Essas pessoas tinham um interesse genuíno e muitas vezes cada um com a sua empresa. E quando a gente fala que criar comunidade precisa que as empresas, né, quem está por trás desse negócio, tenham um desprendimento, a gente está falando que você vai ter o seu negócio e esse negócio vai fomentar outros negócios que no mundo mais capitalista selvagem, digamos assim, é um concorrente. Quando a gente fala de comunidade, a gente descarta a teoria da concorrência.
Por quê? A gente começa a trabalhar no modelo em que, se eu estou forte, eu posso fortalecer outros negócios que puxam o meu negócio. Vou dar um exemplo bem simples para a gente. Você abre uma cafeteria, tá? A gente está falando de tecnologia, mas a ideia é que a gente tangibilize isso para quem tem uma cafeteria, até quem tem uma startup, tá? Você abre uma cafeteria. E aí, as pessoas vão na cafeteria porque elas querem experimentar um café diferente. Legal? Você cria ali um drink diferente, você cria uma marca diferente, um cenário legal na sua cafeteria e todo mundo vai para lá. Legal. Isso não é o bastante para a sua cafeteria durar. O que vai acontecer? Nos primeiros meses, é interessante, você vai ter público, vai todo mundo ir na sua cafeteria, né? Mas com o tempo, o negócio, as pessoas, se elas não tiverem conexão, que é o primeiro item quando a gente fala de comunidade, elas vão embora da sua cafeteria. Mas, Cat, eu vendo café, né? Eu estou aqui, eu sirvo café. E aí, as empresas que começam a pensar no modelo de comunidade, elas começam a pensar o seguinte: bom, eu tenho um café, um drink diferente que vai atrair essas pessoas. Eu preciso criar um momento, um lugar confortável para que as pessoas queiram vir tomar o meu café. E eu começo a criar pequenos eventos para discutir café. Eu começo a trazer produtores de café. Eu começo a trazer panificação para acompanhar o café, ou doces, ou confeitaria. Eu começo a criar um grupo que genuinamente quer que o meu café dê certo e que eu genuinamente quero que a panificação, que outros cafés deem certo. Eu estou aí construindo uma comunidade. Nesse momento, a gente tem a segunda dimensão de uma comunidade, que aí eu começo a ter colaboração entre essas pessoas. Então, eu começo a criar um grupo em que várias pessoas que também vendem ou um café, ou um pão, ou outra coisa, elas começam a perceber que elas podem lucrar com todo esse processo. E eu quebro a teoria da concorrência. Porque a partir do momento que eu ganho, o outro ganha, a comunidade começa a co-criar um modelo de negócio. E aí, a partir do momento que eu crio um modelo de negócio, eu começo a perceber que todo mundo ali ganha. E aí, daqui a pouco, a minha comunidade criou um roteiro. E nesse roteiro, a gente tem um roteiro para se conhecer os 5 melhores cafés de Brasília, com uma confeitaria também, uma panificação. E por que não um passeio para ver o pôr do sol tomando café X em algum lugar. Isso é o conceito de comunidade. E aí esse grupo começa a ter consultas, né, para que aquele grupo ali que está junto se desenvolva. Agora vamos colocar para o nosso mundo de startup. É exatamente a mesma coisa. É um grupo que nasceu de uma startup, que de repente foi feito ali, né, uma compra, um IPO, seja o que for. E esse grupo, ele precisa fomentar outros grupos, criando conexão, colaboração, cocriação e consulta. Quando eu falo de consulta aqui, gente, eu estou falando de aprendizagem, né? Uma comunidade é um grupo que aprende sobre o negócio. Então, é um grupo que aprende sobre, desde, sei lá, desenvolver algo, né, um desenvolvedor, ou até mesmo a criação de algo relacionado, por exemplo, à inteligência artificial, que é o negócio que eu trabalho. Então, a comunidade desenvolve e proporciona inovação a partir do momento que eu crio novas formas de olhar, né, para o mundo dos negócios. E aí, a gente geralmente se pergunta como a gente pode fazer isso. Então, a ideia aqui não é dar uma receita de bolo, nem nada disso, mas a ideia é trazer para vocês como qualquer empresa ou qualquer grupo de pessoas podem criar uma comunidade. Basicamente, a gente começa no centro com a empresa que quer fazer isso, né? Isso aqui, gente, é bem interessante para empresas que querem trazer inovação para dentro da sua
da sua empresa. Eu tenho uma empresa ela já é consolidada, ela já está no mercado há muito tempo, mas eu estou vendo que o meu negócio precisa inovar. E aí, o que a gente faz? Primeiro tem a sua empresa, e em volta da sua empresa é feita de quê? Colaboradores, certo? Então, o primeiro grande grupo que você precisa envolver são seus colaboradores. E aí, gente, pode ser desde da cafeteria até startup, né? Essas pessoas precisam ter voz para falar. Elas precisam conhecer da sua empresa, ela precisa conhecer do seu negócio, ela precisa saber fazer propaganda de você, porque o seu colaborador, a pessoa que está com você ali dentro da empresa, é a melhor propaganda que você pode ter. Depois, um sistema de comunidade, ele começa a trabalhar no sistema educacional. Como assim? É trazer quem está na academia, quem está aqui, por exemplo, quem respira inovação, quem respira inquietação, quem não quer só ficar, né, fazendo a mesma coisa todo dia, a todo momento, a toda hora. E aí fazer pequenas parcerias dentro da empresa que possam trazer isso. Então eu faço uma parceria com uma grande universidade, eu faço parceria com uma instituição de ensino técnico, eu faço parceria com alguém que trabalha, por exemplo, com startups. Eu começo a trazer o movimento de educação para dentro da minha empresa, né? Fazendo pequenas parcerias que é claro, eu dou, né, para aquela universidade, para aquela escola o meu know-how, e eu recebo deles, né, toda a vontade de fazer coisas diferentes, né? Toda essa inquietude. Depois, a gente tem que começar a envolver as empresas parceiras. Lembra que eu falei da cafeteria quando ela envolve outros parceiros, né? Quem faz o pão, quem faz roteiro de viagem, quem tem uma experiência gastronômica diferente? Em qualquer empresa funciona do mesmo modelo. Eu preciso hackear parceiros que vão ser importantes para o meu negócio e que eu construa com eles relações de confiança. A partir do momento que eu hackeio essas pessoas, essas empresas que possam estar comigo, a gente vai criar uma relação de confiança de negócios. E é uma relação de tanta confiança que eu não tenho problema de que o meu dito concorrente, porque agora ele é um parceiro, vá dentro da minha empresa falar sobre a empresa dele para o meu cliente. Então, eu vou contar daqui a pouco o case da Neurotech. É isso que a gente tem feito hoje em dia. Trazer outras empresas que fomentam o nosso ecossistema também, porque nós somos uma empresa de inteligência artificial e principalmente para a área de crédito, seguro e saúde, e tem um mito ali do que é uma inteligência artificial para esse negócio. Então a gente precisa trazer quem? Os bancos para entenderem, a gente precisa trazer as seguradoras para entenderem, e que esse grupo consiga de alguma forma fomentar ainda mais o nosso negócio. E por fim, uma comunidade começa a envolver os clientes, né? Clientes que vão fazer bem para toda a comunidade. Por exemplo, eu posso ter um cliente que vem visitar a minha empresa, conhecer o meu negócio, conhecer o que eu faço, mas ele vem conhecer o meu negócio, mas pode ser que ele também precise de outras empresas que estão no meu ecossistema, que possam ser empresas da área de educação, que podem ser empresas parceiras minhas, e a gente cria um fomento que esse cliente aqui, ele veio visitar a minha empresa, mas ele pode sair com um contrato fechado com a minha empresa e com mais uma ou duas empresas do ecossistema. É quebrar um pouco um modelo de concorrência que a gente está acostumado. Mas esse é um modelo que tem, né, é o que a gente chama de modelo de hub. É um modelo em que uma empresa vai se conectando à outra para fazer negócios. Por que isso? Porque a gente não faz mais negócios, né, na mídia comum. A mídia comum, ela impulsiona branding, ela impulsiona a marca. Ela não impulsiona mais tanto negócio. A gente não entra mais no site da empresa para pegar alguma informação para fazer um negócio. A gente entra lá para conhecer a empresa, né? O que faz fechar negócios são essas relações que são intangíveis na maioria das vezes. Bom, mas como eu posso começar a criar essa comunidade? Primeiramente, eu preciso desenvolver senso de pertencimento entre tanto os meus clientes quanto os meus
quanto os meus colaboradores, quanto o meu ecossistema. A ideia é a criação de um ecossistema. Então, a partir do momento que eu já fiz tudo isso aqui, fiz parcerias, hackeei quais empresas tenham a ver com o meu negócio, que eu posso ajudá-las e elas possam me ajudar também. Eu já hackeei quais os clientes são potenciais para esse grupo, eu começo a criar um ecossistema de comunidade. Tá? Opa! Foi. Então, algumas atividades ou ações que a gente precisa desenvolver quando a gente fala de desenvolvimento de comunidade. Primeira coisa é senso de pertencimento, não só de quem está dentro da empresa, mas os seus parceiros. Isso é bem importante, porque se você é uma startup e você está começando e você tem 3, 4 startups que também estão junto com vocês ali e vocês se definiram como somos uma comunidade de startups, sei lá, de inteligência artificial, tá? A partir do momento que vocês se definiram como uma comunidade, vocês precisam criar um propósito único e que gere senso de pertencimento, colaboração e engajamento para que a comunidade dê certo. Então, não dá para um querer fazer mais, outro querer fazer menos, outro não pode visitar a minha empresa, não posso te dizer o que eu estou fazendo. A gente tem que quebrar algumas questões que acabam acontecendo. Aí a gente começa a falar de um novo modelo de negócio que ele surge não mais de um super-homem, né? Porque geralmente os modelos de negócios tradicionais, eles surgiam de uma ou duas pessoas que se juntavam para criar um negócio revolucionário. A gente já sabe que os negócios revolucionários, eles estão em declínio. Vão surgir um a cada, eles são outliers, como a gente fala, vai surgir um a cada tempo, né? Diferente de há 30 anos atrás, que a cada mês pipocava algum negócio diferente e inovador. Então, isso vai começa a surgir de forma diferente. A gente começa a criar um modelo de compartilhamento de informação e colaboração genuína que hoje a gente não vê tanto nos negócios. Por quê? Porque um precisa proteger o seu negócio, então ele não se abre. Na comunidade, a gente precisa exercer o senso de abertura para que as pessoas queiram estar dentro de uma comunidade. Bom, criei minha comunidade, comecei a fazer com que as pessoas participem. Existem algumas funções que a comunidade precisa fazer. Então, quando você que é um empreendedor, que já tem uma empresa consolidada e você quer pensar nesse conceito de comunidade como algo para fomentar negócios, a gente precisa pensar em como é que eu faço isso, né? Criei esse grupo começou a estar engajado, está todo mundo querendo fazer acontecer. Basicamente, você precisa ter conteúdos de negócio para a sua comunidade, né? As pessoas precisam consumir conteúdo. Esse costuma ser o que a gente mais vê de comunidade, né? Por exemplo, o Discord, que é uma plataforma, tem muito consumo de conteúdo. Então, as pessoas entram lá, trocam. É uma comunidade que tem consumo de conteúdo e troca. Você precisa criar engajamento, você precisa criar eventos, você precisa criar ações, você precisa fazer eventos na sua empresa, na empresa do parceiro, para que você precisa trazer cliente para você e para o parceiro. Você precisa fomentar esse engajamento. Você precisa monitorar como é que está o mercado que essa comunidade está. E o que é mais interessante, movimentos de comunidade movimentam a economia local, que é algo que a gente vem falando muito, que é algo que a gente precisa ter nas cidades. Então, imagina o que essa comunidade, como é a Campus Party, está movimentando nesse final de semana. E são coisas, e é de forma muito orgânica. É um que falou para o outro que vem, que quer acampar. Não é uma propaganda que vai trazer essa galera, é a comunidade que traz essa galera. Construção de relacionamentos mais colaborativos, eventos, né, como eu já falei, entre a comunidade. Aí, para mim, os 2 itens mais importantes é criar aprendizagem coletiva. Então, eu tenho material para que todo mundo consuma, troca, e a gente pode falar de comunidade de prática e outras comunidades. Mas, principalmente, todos eles precisam ter um propósito único de fomentar aquele grupo. E é muito difícil, né, gente? Porque, às vezes, em sociedade já é difícil. Imagina numa comunidade, né? Começar negócios com sócios já é difícil. Imagina numa comunidade. Bom,
nós somos humanos e nós gostamos de viver em tribos. Tem um livro chamado Tribos, que vale a pena ler, que fala desse conceito basilar de comunidade. E ele tem ali, eu adaptei um pouco da frase dele, que os humanos são seres sociais que adoram ingressar em tribos. Isso aqui é uma grande tribo, por exemplo. Você está vivenciando algo de tribo, né? E que que de certa forma se alinha com nossos valores e que deixe sinais de passagem. A gente quer meio que deixar pegadas que a gente esteve por aqui, né? A gente leva o que daqui? A gente leva um bottom, a gente leva uma camiseta, a gente leva uma impressão. Isso é movimento de comunidade, né? Eu estava falando com uma pessoa antes de entrar aqui no palco que tem os crachás das últimas 3 Campus Parties. Isso é comunidade. Por quê? Porque isso é uma propaganda que ninguém precisou pagar para ser feita. Isso criou consumo sem ninguém ir lá e comprar, né? E pagar por isso. Aí trazer para vocês por que criar comunidades ajuda a desenvolver a aprendizagem humana. Quando a gente cria comunidades, a gente vai criar senso de dono, todas essas aqui são competências intraempreendedoras ou competências colocadas como competências para o futuro, tá? Senso de dono, porque imagina a pessoa falar sobre a empresa, representar a empresa, tá ali numa comunidade. Ela precisa conhecer a empresa, então a gente desenvolve isso. Persuasão e contato em rede, que é a principal característica de um empreendedor. Colaboração, visão sistêmica e autoconfiança, porque a pessoa começa a entender do negócio e ela começa a vender o negócio de uma forma muito orgânica. E isso gera para a rede, né, para todo o hub, para todo mundo que está conectado, uma força muito grande de ação. Eu vou trazer para vocês, bem rapidamente, como a gente faz isso na Neurotech. Como eu falei para vocês, a Neurotech é a primeira empresa de inteligência artificial do país. Ela fica em Recife, no Porto Digital, que é uma cidade que borbulha, digamos assim, o movimento de comunidade. Tá? Basicamente, a gente teve um movimento de comunidade começando com o nosso CEO. Ele foi fazer foi para Stanford fazer um curso e voltou com material que era um material de leitura e trouxe para a Neurotech. Nós ficamos ali 2 anos, mais ou menos, tentando entender o conceito, tentando aplicar, mas ainda era bem difícil. E aí, em 2019, a gente começou a criar um conceito de comunidade. Aí, comunidade começou na área de inovação, né? Até porque a gente achava que ali na área de inovação fosse uma forma de fazer as coisas caminharem. Em 2021, a gente começou a trabalhar uma comunidade interna, tá? Mapeando pessoas que poderiam trabalhar em prol dessa rede de comunidade. Como a gente, né, nós somos uma empresa de inteligência artificial, é um conhecimento muito técnico. Então, a gente precisou hackear quem eram as pessoas que sabiam falar sobre inteligência artificial, sabiam falar sobre o negócio e começar a fazer com que eles se conectassem a outras empresas que também poderiam falar sobre isso ou poderiam ajudar a impulsionar o nosso negócio. 2022, a gente teve um boom, que foi quando a gente fez a mobilização. O que a gente pode, né, trazer para vocês sobre essa mobilização? Basicamente, a gente cria o primeiro grupo de embaixadores, que são pessoas que foram treinadas para falar sobre a Neurotech em qualquer lugar. Aqui aconteceu porque o nosso CEO, ele não conseguia ir em todos os eventos. E ele falou assim, eu preciso dar voz para essa galera, porque eu não consigo ir num evento de inteligência artificial, falar sobre inteligência artificial, eu preciso que alguém saiba falar sobre isso. E a galera começou a ir nos eventos, a ser treinada e tudo mais, a gente criou um grupo que a gente chama embaixadores. Em 2023, que foi o ano passado, a gente começou a olhar para fora. Então, a gente saiu do ciclo só a gente, só desenvolver internamente, para desenvolver os nossos parceiros. Então, a Neurotech tem parceiros como a Accenture, ela tem parceiro como a Pitang, e que são outras empresas que fomentam o nosso negócio e a gente fomenta o negócio deles. E esse ano, a gente começou a ir para fora, que é o que a gente fala aí, é a evolução. A gente começou a trazer clientes para visitar a Neurotech, mas não só a Neurotech. O cliente visita a Neurotech, o parceiro da Neurotech e as escolas que a Neurotech fomenta. Então, ele visita uma universidade, ele visita uma empresa parceira,
ele visita a Neurotech. Pode ser que ele saia de lá sem fechar negócio com a gente. A gente espera que não. Mas se ele conseguir ver um ecossistema que funciona verdadeiramente baseado na troca e na colaboração, a gente já faz uma parte do nosso propósito, que é a conexão que faz parte do nosso propósito como empresa. Então, esse ano a gente passou a convidar os clientes. Então, eles vão até Recife, eles conhecem a Neurotech, eles conhecem 4, 5 empresas parceiras, eles vão dentro da empresa, tem lá um pitch sobre o negócio da empresa, tem pitch de startup que está começando, mas tem empresa consolidada também. Eles visitam o César, a Universidade Federal de Pernambuco, o Centro de Treinamentos. Por quê? Porque daquilo ali pode surgir uma proposta de desenvolvimento dentro da universidade, dentro de algum parceiro ou dentro da nossa empresa. E aí sim a gente desenvolve o que a gente chama de ecossistema de comunidade de inovação. Aqui é como a gente hoje está fazendo, né? A gente tem internamente um programa de embaixadores, como eu falei, e a gente tem as comunidades de prática, que são os desenvolvedores. A gente tem comunidade de dev, de teste, de agilidade, em que eles se reúnem para resolver alguns problemas. Tá? Estamos no 2º ano, e aí agora a gente começa a fomentar um pouco mais. E a gente tem a comunidade externa, que é esse grupo, que a gente está desde uma Campus Party, até como mentor, até no Manguezal Beach, ou num outro evento que tenha na região, que fomente o empreendedorismo, mas o empreendedorismo que se baseia ali na comunidade. Aqui é a galera, né, que faz, temos várias pessoas dentro da Neurotech hoje. O time de embaixadores conta com quase 40 pessoas internamente. A ideia é que daqui a 1 ou 2 anos a gente tenha embaixadores externos sobre inteligência artificial. E a ideia é que a gente possa fomentar cada vez mais. E aqui só para a gente fechar, que eu sei que já está aí nos minutinhos finais, eu vi isso do meu CEO esses dias e eu falei, não, isso daí tem que entrar para alguma apresentação. Não seja simplista dizendo que o céu é o limite quando há pegadas na lua. Eu acho essa frase maravilhosa. É isso, gente. Obrigada. Aqui, se vocês quiserem se conectar com a Neurotech, comigo, tá? Só adicionar o QR Code. Temos alguns minutinhos para perguntas ainda. Alguém quer ser o primeiro a perguntar? Eu tenho uma pergunta, que é, os empreendedores que estão aqui, ou pessoas que trabalham na empresa, quais são os primeiros passos para a gente começar a implementar uma comunidade na nossa empresa, principalmente quando há resistência da liderança? Então, acho que o primeiro passo, quando tem resistência interna, é vocês tentarem resolver um problema que é um problema para a liderança. Então, se há um problema, sei lá, o cliente está demorando para ser atendido, digamos, né? Ou a gente tem um problema lá em algum nível de atendimento no suporte técnico. Criar um pequeno grupo que a princípio se reúna para desenvolver ou para melhorar ou para resolver este problema pode ser a primeira forma, porque aí esse grupo vai resolver um problema que teoricamente a liderança vai ter uma resistência, a liderança fala, opa, isso é bom. E aí ela começa a dar mais força para esse grupo. Então, acho que a primeira, se é uma empresa já consolidada, que tem resistência, essa talvez seja a melhor forma. Legal, tipo, dar um inimigo em comum para eles trabalharem. Exato. Já mostra os resultados internamente. Legal. Temos mais perguntas da plateia? Não precisa ter vergonha, gente. Aproveita a oportunidade. Então, tá bom. A Cat vai estar disponível aqui para conversar com vocês também. Uma salva de palmas para a nossa convidada. Maravilha! Na sequência...